amados jóvenes y también adultos y niños. Muito boa noite, amados jovens e também adultos e crianças, deste primeiro encontro juvenil paulista. El misterio de la cosecha O del mistério último día. da colheita do último dia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartir unos momentos con ustedes para alrededor de la compartilhar palabra uns de Dios. momentos com vocês ao redor da palavra de Deus. Estaremos viendo el tema el misterio de la venida del Señor como el sol de Veremos o justicia. tema, o mistério da vinda do Senhor como sol de justiça. Para lo cual quiero leer en Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante, Para a qual quero ler em Malaquias, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, onde nos diz: porque aquí viene el día ardiente como un horno, Porque eis que vem aquele dia, vem y ardendo todos como los fornalha. soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, E o dia que está para vir os abrasará, diz o y Senhor no dos les dejará Exércitos. ni raíz ni rama. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem Vosotros ramo. que teméis mi nombre, Mas para vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia, nascerá o sol y en sus de alas justiça, traerá salvación, e em suas asas y saldréis y saltaréis como becerros trará de la manada, salvação. E saltareis como bezerros da y estrebaria, hollaréis a los malos, e pisareis os serán ímpios, ceniza bajo la planta de porque se vuestros farão pies. cinza debaixo das plantas de vossos pés. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra y nos permita e entender nos esta permita ocasión. entendê-la nesta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode se sentar, quero ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el misterio de la venida del Señor o mistério da vinda do Senhor, como el sol de justicia. como o sol de justiça. Vean cómo por medio del profeta Malaquías Vejam, como por meio do profeta Malaquias, nos habla aquí de la venida del sol de nos justicia fala naciendo. aqui do sol da justiça nascendo. Esto es E isto la é segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo. conforme las promesas divinas. Conforme as promessas divinas, encontramos Cristo dijo: que Jesus Cristo disse: yo soy la luz del mundo, Eu sou a luz do y mundo, el que me sigue e quem me segue no andará en tinieblas, não andará em mas trevas, tendrá, mas terá a luz da vida. o sea, la luz de la vida eterna. Ou seja, a luz da vida eterna. Encontramos Que Jesucristo en el monte de la transfiguración que Jesus Cristo no Monte da Transfiguração llevó a Pedro, Jacobo y Juan levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles. y su rostro E seu rosto resplandeció como el sol. resplandeceu como o sol. Está allí mostrando Está mostrando aí de lo que será a visão do que será a segunda vinda de Cristo. el precursor de la segunda venida de Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo, En el mensaje de las 7 edades ele, na mensagem das 7 eras de la iglesia, da igreja, en la página 59 al 60, na página 59 a 61, en español, em espanhol, nos diz, hablándonos de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. nos falando do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Dice: E diz: hay algunos de los que están aquí há alguns dos que estão que aqui no gustarán la muerte que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem viniendo en su reino. vindo em seu reino. Y los 3 apóstoles vieron eso, E os 3 apóstolos viram el isso, orden de a su segunda ordem venida. da sua segunda vinda. ¿Qué fue lo que vieron en el monte de la
la transfiguración, E o que foi que viram no Monte da Transfiguração? orden de la segunda A venida de ordem Cristo. da segunda vinda de Cristo. Ellos lo vieron transfigurado allí en el Eles monte. o viram transfigurado ali no monte. Su vestido era resplandecientemente blanco A sua vestimenta era resplandecente e branca. y su rostro brillaba como el sol en su cenit. E o seu rosto brilhava como o sol em seu zenite. Y cuando él apareció, E quando ele apareceu, allí estaban Moisés y Elías. estavam ali Elias e Moisés, um a cada lado. Así es exactamente como él vendrá. Assim é exatamente como ele virá. En verdad, Na verdade, Elías vendrá primero Elias virá primeiro y convertirá el corazón de los hijos, e converterá o coração dos filhos, la novia, a noiva, a la doctrina apostólica, a de doutrina la palabra de los padres. apostólica da palavra dos pais. Ahora podemos ver el orden de la segunda venida Agora podemos ver de Cristo a ordem da segunda vinda de Cristo, en el monte de la mostrada no Monte da Transfiguração. Aquella fue la visión. Aquela foi a visão Cristo mostró onde Cristo mostrou a ordem da vinda do Filho do Homem con sus ángeles com seus para el anjos día postrero. para o último dia. Mostró allí Mostrou ali a vinda do Filho do Homem, en la gloria de su Padre na glória do seu y Pai, en el reino de su Padre. e no reino do seu Pai, e com seus anjos. Y vean ustedes, E vejam vocês, en el monte de la no Monte transfiguración, da Transfiguração, el rostro del Señor o Jesucristo rosto do Senhor Jesus Cristo resplandeció resplandeceu como el sol, como o sol. y eso nos muestra E isso nos mostra algo muy importante. algo muito El importante. sol es el astro rey O sol é o rastro-rei. y Jesucristo en su E segunda Jesus venida Cristo, em sua segunda vinda, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ahora, miren lo que dice el Agora, precursor en la página vejam o que diz o precursor na página 60 deste livro. de este mismo libro de las edades. Deste mesmo livro, As Eras, que diz: Viene muy pronto. aquele dia vem em breve, La higuera ha brotado, a figueira brotou, los israelitas están esperando al Mesías, os israelitas estão esperando o Messias. ellos lo están esperando. Eles os estão esperando e suas esperanças quase estão a ponto de se cumprirem. Israel nacerá espiritualmente Israel nascerá espiritualmente, porque sua luz e a sua vida estão a ponto de se revelarem a ela. Ahora, veamos más adelante, Agora, vejamos mais adiante, donde nos dice, aonde nos diz: allí está otra vez, ali está outra el vez, sol brillando en toda su fuerza, o sol brilhando em toda a sua con la força. fuerza del Hijo de Dios Oh, brillando en medio a de los força siete do candelabros Filho de de oro. Deus brilhando no meio dos 7 cartiçais de ouro. Allí está Él, Ali está ele, el juez, o juiz, aquel que sufrió y murió por nosotros. aquele que sofreu e morreu por nós. Él tomó sobre sí mismo Ele la ira de la justicia tomou divina. sobre si mesmo a ira da Él justiça solo pisó en divina. la cara del vino del furor y de la Ele ira del Dios sozinho pisou no largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Agora vejam vocês como ele aparece capítulo 1, em Apocalipse capítulo 1, con su rostro como el sol también. com o seu rosto como o sol também. Aparece en medio de los 7 candeleros de oro Aparece no meio dos 7 cartiçais de ouro, y el mismo Jesucristo porque é o mesmo Jesus Cristo que esteve de edad en edad viajando de era em era de su iglesia. no meio da sua igreja. Y para el día E postrero, para o último dia, Cristo, el Hijo del Hombre, Jesus Cristo, o Filho do Homem, con su rostro se como el sol apresenta com en medio de su iglesia. o seu rosto como o sol no meio da sua igreja. Se apresenta Y Señor como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de su iglesia, no meio da sua igreja, en la edad de la piedra, na era da pedra angular, es la edad del sol, que é a era do como sol. las 7 edades de la iglesia gentil, Assim como as 7 eras da igreja gentia foram as eras da lua, por sus diferentes
diferentes etapas. passando por suas diferentes etapas. Y la iglesia de Jesucristo, E a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve de la luna, vestida durante las da 7 etapas lua de la iglesia, durante as 7 eras da pero igreja. para la piedra angular, Mas la iglesia para a era da estará pedra angular, a igreja estará vestida do sol, en la mañana porque será na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de um novo dia milenial. ¿Cuándo es que aparece el sol? E quando é que aparece o sol? Quando é que nasce? Na manhã. El profeta Malaquías dice, O profeta Malaquias diz: aos que temem meu nome, será el sol nascerá o sol da justiça. del comienzo de un nuevo día Nos fala do começo de um novo dia, dispensacional. de um novo dia dispensacional, ou Del seja, comienzo do começo de la mañana de la dispensación da del manhã reino. da dispensação do reino. Y también nos habla E também nos de la fala mañana, da manhã, o sea, del comienzo ou seja, del nuevo día do começo de um novo dia milenial, séptimo, sétimo, del cual Jesucristo dijo, do qual Jesus Cristo y disse: yo les e resucitaré, eu os ressuscitarei no último dia, que es el séptimo que milenio, é o sétimo milênio, también es, e que também é o dia do Senhor. es en el día del Señor, É no dia do Senhor, no sétimo milênio, en donde Cristo, onde al comienzo Cristo, no começo desse novo dia milenial, se revela com o seu rosto como sol, o sea, ou seja, como Rey de Reyes, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. porque eso es, Por isso é que no Monte da Transfiguração, Cristo aparece Cristo con su rostro, aparece com o seu rosto como sol. verso 16, E em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, também o encontramos com o seu rosto como o sol. de su boca salió una espada aguda de 2 filos, E ele tinha na sua destra y su 7 rostro estrelas, como el sol cuando e da sua resplandece. boca saía uma aguda espada de 2 fios. Ahí tenemos E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. como el sol. E aí temos o Filho do Homem Apocalipsis capítulo 10, resplandecendo o verso seu rosto como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, el ángel fuerte, encontramos Jesus Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, yendo del cielo, descendo do céu, envuelto en una vestido de uma nube, nuvem con su rostro, e com o seu rosto como o sol. y leamos Apocalipsis capítulo 10, Vejamos e vamos ler Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante, onde diz: otro ángel fuerte, E vi outro anjo forte, que descia do céu, envuelto en una nube, vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su e cabeza, por cima da sua cabeça estava o arco y su celeste. rostro era como el sol, E o seu rosto como era su rostro, era como o sol. como el sol, y sus pies E como era o seu rosto? como columnas de Como o sol. E os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. derecho sobre el mar, E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. y clamó a gran voz, E clamou com grande voz, como ruge un león, como quando ruge um leão. como cuando ruge un león, E por que clama quando ruge um leão? É porque vem como rei. y él, como león de la tribu E de Judá, ele, como leão da tribo de Judá, ele é y Señor de Rei señores, dos reis e Senhor dos senhores, para reclamar o seu trono e tudo que ele redimiu com o seu sangue, e se sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. el heredero al Ele é o herdeiro ao trono, y el trono le será dado por Dios. e o trono lhe será dado por Deus, como diz San Lucas, em São Lucas, no capítulo 1, verso 30 en adelante. versículo 30 em diante. Esto es el momento donde el arcángel Gabriel Isto é o momento onde o arcanjo Gabriel apareceu y le habló a María diciendo, e falou a Maria, dizendo: entonces el ángel le dijo, María, no temas. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um y filho, llamarás su nombre e Jesús. pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. y
y el Señor Dios le dará el trono E o de Senhor David, su Deus padre. lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿A quién le dará Dios el trono de E David? a quem Deus dará o trono de Davi? A Jesucristo. A Jesus Cristo. Y él reinará sobre la casa de David. y él- Y él reinará sobre la casa de Jacob. Reinará para siempre, eternamente na casa de Jacó. y su reino no tendrá fin. E seu reino não terá fim. Aquí tenemos E aqui temos a promessa el trono de David do trono de Davi para ser dado para ser a Jesucristo. dado a Jesus para Cristo, sentarse en el trono para de David sentar-se no trono de Davi y reinar sobre la e casa de reinar Jacob sobre a casa de Jacó, sobre o povo hebreu, por 1000 años por 1000 anos por toda la eternidad. e por toda a eternidade, porque o seu reino não terá fim. Ahora podemos ver Agora podemos ver la promesa a promessa del reinado del Mesías. do reinado do Messias. Este reino milenial É o reino milenial por toda la eternidad. e depois por toda a eternidade. Sentado sobre el trono de David, Sentado sobre o trono de Davi reinará pelo milênio sobre o povo hebreu. nosotros reinaremos E nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, como descendientes como de Jesucristo descendentes de Jesus y por Cristo consiguiente e, consequentemente, descendientes descendentes de Abraham. de Abraão. La descendencia de Abraham A descendência de Abraão celestial, por medio de Cristo que vem por meio de Cristo y que tiene la bendición e de que la tem a primogenitura bênção da primogenitura para obtener el reino para de Dios. obter o reino de Deus. Será restaurado Por isso, y nosotros o reino de Deus será restaurado e nós con Cristo reinaremos com Cristo, recibiremos porque receberemos del reino a herança do reino de todas las e cosas de todas as coisas que Adão e Eva perderam y que el pueblo hebreo e que o perdió también. povo hebreu perdeu também. Ahora podemos ver Agora podemos ver que, sendo herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, a todo lo que Cristo a es tudo heredero, que Cristo é herdeiro, nosotros también nós também somos herederos. somos herdeiros. Hemos venido a esta dimensión terrenal, Viemos a esta dimensão terrena, pero hemos venido mas de otra dimensión, viemos de outra dimensão. Viemos séptima dimensión, da sétima pues dimensão, estábamos con Dios pois estávamos com Deus eternamente eternamente. E em Deus eternamente, y así como Jesús e assim como Jesus de Dios saiu de Deus, también nós também salido de Dios. temos saído de Deus por meio de Jesus Cristo. Y ahora E agora, vejam vocês, Cristo quando Jesus Cristo del Calvario, morreu na cruz do Calvário, estábamos también nosotros aí nós estávamos também viendo con Él. morrendo com Ele. Jesucristo Quando Jesus Cristo ressuscitou, resucitando con Él. estávamos ressuscitando com Ele. Cuando Jesucristo ascendió al E cielo, quando Jesus Cristo subiu ao céu, subimos com Ele ao céu também. estamos sentados E por isso estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, estando produciendo Ele esteve produzindo o novo nascimento en todas esas personas em todas essas pessoas que vieram da sétima dimensão, han venido de Dios, que vieram de Deus nombres escritos e que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, as quais, ao virem a esta terra, fizeram contato com a vida eterna, en cuerpo, mesmo que se encontram em corpos mortais e receberam o Espírito do mundo. todo y eso, Com tudo isso, fizeram contato com Jesus Cristo, a vida eterna, y han recibido a Cristo, e receberam a Cristo como seu Salvador, o seu Redentor, que nos salva. quem nos salva e nos regressa a Deus novamente e nos retorna à vida eterna. Ahora al creer en Él E agora, ao crer nele como nosso Salvador y como el sacrificio por el e pecado, como sacrifício pelo pecado, para así ser reconciliados para assim y volver a sermos reconciliados com Deus e voltar para Deus e ter paz com Deus. ahora al creer así en Cristo Agora, lavar nuestros pecados ao en la crer sangre de assim em Cristo, Cristo e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo, reconhecendo que Ele é o sacrifício por nossos pecados, de la reconciliación, Ele é o sacrifício da reconciliação,
Ele Y Él é o también es el sacrifício da expiação. de la Pascua. E Ele também é o sacrifício da Páscoa para todos nós. Al creer así en Cristo, E ao crer assim em Cristo e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo, confesando nuestros pecados, confessando os nossos pecados a Jesus Cristo y sendo lançados no sangue de Jesus Cristo, nos limpia de todo o pecado. sangue de Cristo Y luego nos limpa de todo o que pecado. hemos recibido a Cristo E depois como su Salvador, y hemos que lavado recebemos a nuestros Cristo pecados en la sangre de como Cristo, seu Salvador el Espíritu de Cristo e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, o Espírito de Cristo veio a ha nós producido e assim produziu nuevo nacimiento. o novo nascimento. Y hemos obtenido E obtivemos um espírito teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, ou seja, cuerpo um teofánico corpo teofânico da sexta dimensão. E assim é como entramos entramos no programa de Dios. de criação de Deus. Dios se creó un cuerpo teofánico, Assim como Deus después criou para si um corpo teofânico, creó un cuerpo teofánico a Adán, depois, mais adiante, criou um corpo teofânico para Adão, e depois, mais adiante, criou um corpo de carne para Adão, criado do pó da terra. no se creó un cuerpo de carne Mas Deus não criou hasta que lo hizo para si um corpo de carne, y fue llamado até que o fez cuerpo de carne. e foi chamado O sea que Jesus, transcurrieron aquele corpo de carne. Ou seja, que transcorreram milhares de anos até que Deus criou para si um corpo de carne, na qual habitou llevó a cabo e por meio da qual realizou a redenção. nosotros E agora nós ya estamos en la condición já estamos en que na estaba condição em que estava Jesus Cristo antes de ter o seu corpo físico. Jesucristo. Él se encontró en su cuerpo teofánico Ele se encontrou em seu corpo y por teofânico medio de ese cuerpo e por teofánico meio desse corpo vino teofânico a existencia veio toda la a creación. existência toda a criação. Ou seja, Creó el que Deus em universo seu completo, corpo teofânico criou o universo completo. creó ángeles, Criou os anjos, arcángeles, os arcanjos, os toda querubins, la creación toda a criação viene de Dios vem de Deus. por medio de esa manifestación Por de meio Dios, dessa manifestação de Deus em seu corpo teofânico. y luego de eso, E depois disso, miren ustedes, vejam vocês, Dios se creó Deus un cuerpo de carne criou para si llamado um Jesús. corpo de carne chamado Jesus. Mas Le apareció antes disso, a Adán apareceu a y a Adão todos esos hombres de Dios e a todos esses homens de Deus del pasado, do passado, los profetas de Dios, os profetas de Deus do Antigo Testamento. y le apareció con el cuerpo teofánico, E apareceu com um corpo teofânico. el ángel de Jehová, Por isso se chama o anjo do Senhor ou o anjo do y pacto. también ha sido llamado E também foi chamado varón. um varão. O sea que apareció en la forma de un hombre, Ou seja, pero en un cuerpo, que apareceu na forma de um homem, mas un cuerpo de- angelical. em um corpo de outra dimensão, um corpo angelical, Apareció en diferentes ocasiones, no qual apareceu em diferentes ocasiões aos profetas de Deus, los cuales en diferentes ocasiones lo vieron, aos quais em diferentes ocasiões o viram e pensaram que eles iriam morrer, a Dios, porque estavam vendo Deus estaban viendo a Dios cara a cara. en su cuerpo teofánico. Estavam vendo Deus cara a cara em seu corpo teofânico, mas Cara a cara não estavam vendo Deus cara a cara sem seu corpo teofânico, en su cuerpo teofánico. mas em seu corpo teofânico. Lo que estaban viendo Portanto, cara a cara, quem estavam vendo cara a cara era o corpo teofânico de Deus, mas quem estava dentro desse no lo corpo, estaban viendo. que é Deus, não estavam vendo. Ahora, vean ustedes como Dios le dice al profeta Agora vejam vocês como Deus diz ao profeta Moisés Moisés, ver a él, que porque Moisés quería ver a não Dios. poderão vê-lo, porque Moisés queria ver Deus. No me verá hombre y vivirá. E Deus disse: não me verá homem e viverá. Yo te voy a E colocar Deus disse: en la hendidura de la peña eu vou te colocar na fenda da rocha, y yo voy a pasar delante de ti. e eu vou passar diante de ti. Pero voy a
colocar mi mano mas vou sobre tu colocar a rostro minha mão sobre o teu rosto y voy a pasar e vou passar proclamando el nombre de Jehová. proclamando o nome do Senhor. O sea, las 4 letras Ou seja, que Dios le dio a conocer a Moisés. as 4 letras que Deus revelou a Moisés. Quitaré mi mano E depois de sobre tu rostro. tirarei minha mão de sobre teu rosto ou de sobre Y ti, entonces e então verás mis espaldas. verás as minhas costas. Cuando Dios pasó, Quando Deus passou, Moisés vio las espaldas de Dios. Moisés viu as costas de La Deus. espalda Ou seja, del cuerpo teofánico. que viu as costas do corpo teofânico de Deus, mas não podia ver a Deus Cara a cara. cara a cara. O sea, Ou seja, fuera de su cuerpo teofánico. fora do seu corpo teofânico. Como Dios es. Como Deus Sin su é cuerpo teofánico. sem seu corpo teofânico. Ninguém jamais viu a Deus. En el libro o en el Evangelio según San Juan, No livro ou no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 18. capítulo 1, do versículo 18 diz: A Dios nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, entre los seres humanos, entre os seres humanos, Dios se dejó ver, Deus deixou manifestado se ver manifestado em um corpo de carne chamado Jesus. y así se cumplió E lo que Dios dijo. assim por se medio del cumpriu o profeta que Isaías, disse Deus por meio do profeta Isaías no verso 3 capítulo 40, versículo 3 ao 5, aonde nos voz diz: que clama en el desierto, Voz do que clama no deserto, preparad camino a preparai ao caminho do Senhor, enderezad calzada en la soledad, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. todo valle sea alzado Todo vale seja exaltado, y bájese todo monte y collado, e todo monte e todo outeiro todo seja río se batido, enderece, y lo áspero e o que é torcido se endireitará, y se manifestará la gloria de Jehová, e o que é áspero se toda carne la aplanará, verá, e a glória do Senhor se manifestará, y toda carne e juntamente la toda verá, carne juntamente haverá. porque la boca de Jehová ha hablado. Pois a boca do Senhor o disse. Ahora, ¿cómo iban a ver la Agora, gloria de Jehová manifestada? Como iriam ver a glória do Senhor manifestada? La iban a ver manifestada Aí iriam ver manifestada por meio de carne humana persona na pessoa do Messias, al cual esta voz en el desierto ao qual esta voz no deserto estaria preparando o y caminho. esta voz en el desierto E esta voz fue Juan el no Bautista, deserto clamando foi João Batista, o precursor primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Él fue esa voz clamando en el desierto. Ele foi essa voz clamando no deserto. Preguntaron a él, Quando perguntaram a ele: ¿quién eres? Tu quem Él és? dijo, E ele disse: yo soy la voz de uno que Eu clama sou a en el voz desierto. de um que clama no deserto. Enderezad el camino del Señor, Endireitai o caminho do Senhor, como dijo el profeta Isaías. como falou ou disse o profeta San Isaías. Juan, capítulo 1. São João, capítulo 1, do versículo 23. Ahora podemos ver cómo Agora, cuando Dios dice, podemos ver como, quando la Deus voz de uno diz, que clama en el a desierto, voz de um que clama no deserto, está nos falando de um homem, de um profeta com uma mensagem, chamando ao povo ao arrependimento y bautizando a esas personas e batizando essas pessoas y preparándolas e preparando para la venida del Mesías. para a vinda do Messias. Esa labor Esse la trabalho realizó Juan el realizou João Batista. Bautista. Y él dijo, E ele disse: detrás de mí, después de mí, Detrás de mim, depois de mim vem um, del cual yo no soy digno da de qual eu não desatar sou la digno correa de de su calzado. desatar a correia do seu calçado. Él les bautizará con Espíritu Santo y Ele fuego. lhes batizará com Espírito Santo e fogo. Él también les dijo E ele também lhe disse que que era primeiro que ele. cómo va a ser posible E como vai ser possível nacido después de que Juan el tenha Bautista, nascido 6 depois meses de João después, Batista 6 meses depois? y luego en el ministerio haya venido E como 6 depois, meses después de Juan el no Bautista, ministério, tenha vindo como 6 meses depois de João Batista? y sea primero que Juan el Bautista E seja primeiro que João Batista? en cuanto a la carne. Quanto à Juan el carne, Bautista
Batista era primero. João Batista era primeiro. E quanto a começar o seu ministério, aqui na terra em carne humana, Bautista fue primero. João Batista foi primeiro. Pero Mas Jesus, em seu corpo teofânico, foi primeiro que João Batista. Foi primeiro que Abraão também, Jesús dijo, pois Jesus disse: antes que Abraham antes que Abraão yo soy. nascesse, eu sou. No solamente fue Não primero somente que foi primeiro que João, Juan, sino primero mas que primeiro Abraham que Abraão também. y aún primero que E Moisés. até primeiro que Moisés. Primero que Abraham, Primeiro que Abraão, primero que Noé, primeiro que Noé, primero que Enoch, primeiro que Enoque, primero que Seth, primeiro que Sete e primeiro que Adão também. primero que toda la creación. E primeiro que toda a criação, porque ele, estando em seu corpo teofânico, Fue antes de toda la foi antes de toda a criação. creación. Él es el Dios todopoderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Se creó un a cuerpo qual criou para si um corpo teofânico. y por medio de esa manifestación en ese cuerpo E por meio dessa manifestação, trajo a existencia nesse corpo, toda la creación. trouxe à existência toda a criação, ou seja, Estaba que toda a criação estava nesse corpo teofânico. y desde ahí E desde aí proviene toda la creación. provém toda a criação. Así como cuando Abraham, Assim como quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Leví, diezmó a Melquisedec Levi dizimou a Melquisedeque. y todavía no había nacido. E ainda Levi, Leví tampoco había não nacido. Levi tinha nascido. El padre de Leví, que fue Jacob, Também não tinha y nascido o tampoco pai había de nacido Levi, el padre de Jacob, que foi Jacó. que fue Isaac. E também não tinha nascido o pai de Jacó, que foi Isaac. Melquisedec, E Levi já estava dizimando en los lomos de a Abraham. Melquisedeque, porque estava onde? Y ahora, Nos lombos de Abraão. en los lomos E agora, de Melquisedec, nós nos lombos de Melquisedeque, de Jesus Cristo, vejam vocês, estávamos solamente existía quando somente existia Jesucristo, Jesus Cristo em seu corpo teofânico. o sea, Ou seja, Dios en su cuerpo teofánico. Deus em seu corpo Allí teofânico. estábamos nosotros. Ali nós estávamos. Y aún antes de Dios crearse su cuerpo E teofánico, até antes de Deus criar para si seu corpo teofânico, nós estávamos presentes. Existíamos em Deus de Dios hemos venido. e de Deus temos vindo ou viemos. En Dios estábamos como un atributo Agora, em Deus estávamos como um atributo. y donde quiera que Dios estaba, E onde quer que Deus estivesse, aí estávamos nós. como Leví Como Levi, estando en Abraham, estando em Abraão. estaba donde quiera que Abraham estaba. Estava aonde quer que Abraão estivesse. Ahora podemos ver Agora podemos ver este misterio este mistério. y ahora podemos ver E agora podemos ver cómo se ha ido desenvolviendo como veio se desenvolvendo todo esse programa que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. y conforme a ese programa, E conforme a esse programa, cada uno de ustedes cada um de vocês, e eu também, estamos ordenados por Dios estamos ordenados por Deus en el programa divino, no programa divino para ter cuerpo teofánico, um corpo teofânico como el de Dios, como o de Deus, el cual ao qual, para ser un cuerpo teofánico como para el de Dios, ser um corpo teofânico como o de Deus, ¿de dónde tiene que venir? de onde tem que vir? Del cuerpo teofánico de Do Dios. corpo teofânico de Deus. Así como nuestro cuerpo físico, Assim como o nosso corpo físico veio dos nossos así pais. de nuestro Padre Celestial, Assim do nosso Pai Celestial, do corpo do nosso Pai Celestial, do corpo teofânico, é que tem que vir o nosso corpo teofânico, cual hemos obtenido o qual al creer en obtivemos ao crermos em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Por isso é que quando um crente em Cristo nascido de novo ha partido partiu desta terra, o seu corpo físico morreu, vivir al paraíso, foi viver no paraíso, no corpo que recibió teofânico que recebeu, estando aqui na terra, quando creu em Cristo como seu Salvador. sus pecados, E lavou os seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E assim ese Espíritu
recebeu esse espírito teofânico da sexta dimensão y fue colocado e foi colocado em lugares celestiais em Cristo Jesus. y así como Dios estuvo en su cuerpo teofánico E assim como Deus por millones de años, esteve em seu corpo teofânico por milhões de anos, vejam vocês, e depois fez para si o corpo de carne, nosotros hemos obtenido nós obtivemos cuerpo teofánico um corpo teofânico eterno, para pronto para em breve receber um corpo físico glorificado e eterno, en el cual viviremos no qual por toda la eternidad. viveremos por toda a eternidade. Assim como Deus criou Un cuerpo para si um corpo de carne, el cual apareció en la tierra, o qual apareceu na terra en el cual e habitó no Dios, qual Deus habitou, cada uno de nosotros cada um de nós obteremos também un cuerpo eterno, um corpo en el eterno, cual habitaremos no qual habitaremos, a qual Deus criará polvo de la do tierra. pó da terra. Para los que partieron Para os que partiram del polvo de la tierra, do pó da terra, Dios les creará Deus el cuerpo lhes criará o corpo na qual viverão, mas será um corpo eterno. y el nuestro tomará Dios del polvo de la E tierra. o nosso, No se Deus tomará do que ya tenemos pó da terra? el polvo de la Não tierra se preocupe, que Dios va a usar. que já temos o pó da terra que Deus vai usar para criar um novo corpo. El cuerpo que E tenemos onde o temos? en la actualidad. É o corpo que temos atualmente. Este é Por lo tanto, o pó da terra. Portanto, podemos dizer: ó Senhor, já temos o pó da terra que tu necessitas para criar o novo corpo que prometeste para nós. Aqui está, à tua disposição, este pó da terra, para que lo transforme. para que o transforme. Un nuevo cuerpo Crie um novo corpo, um corpo eterno, com vida eterna, para vivermos por toda a eternidade en ese nuevo nesse novo Ahora corpo. podemos ver Agora, este misterio. podemos ver esse mistério. Viram simples que é tudo? Ahora, todo esto es Agora, tudo isto é para o tempo da vinda do Senhor, como o sol da justiça. o sea, que se requiere la Ou seja, que se requer como el sol a vinda do Senhor como o sol da justiça, ou de justiça resplandecendo, para realizar todas essas promessas que Ele fez. ahora Agora, Jesucristo Jesus Cristo em Espírito Santo, para o último dia, vendrá manifestado virá manifestado no meio da sua igreja con su rostro como el com o seu rosto como o sol. E o que significa isto? Que virá como Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de señores. e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. La venida de Cristo fue como el Cordero A primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. y su segunda venida E sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. ahora podemos ver que para el día postrero Agora podemos ver que para o último dia ele vem como o sol de justiça, para fazer justiça. eso dice Por isso diz que que el Hijo del Hombre o Filho do Homem vendrá con sus ángeles, virá com seus anjos na glória de seu Pai. entonces pagará E então a cada uno conforme a sus obras. recompensará a cada um conforme as suas obras. Verso São Mateus capítulo 16, do versículo 27 ao 28. Apocalipsis capítulo E 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, também nos fala do que acontecerá en el día postrero. no último dia. Dice Apocalipsis capítulo Diz 22, Apocalipse 12, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto Eis que cedo venho, y mi galardón conmigo e o meu galardão está para comigo, recompensar para recompensar a cada um, según sea su segundo seja sua obra. Él viene Ele vem para recompensar. para recompensar. Él viene Ele vem para dar el pago para dar o pagamento a cada uno. a cada um. Así es que podemos ver Assim que podemos ver que la venida del Señor, que a vinda do Senhor como o sol de justiça, siendo prometida para el día postrero, sendo prometido para o último dia, traerá
trará a recompensa a cada ser humano que vive en este planeta Tierra que vive neste planeta Terra y para los hijos e hijas de Dios. para os filhos e filhas de Deus que viveram nas eras passadas. Para este tiempo, vean ustedes, Para este tempo, vejam el Hijo vocês, del Hombre estará en la tierra o Filho do Homem estará na terra como o sol de justiça manifestado. manifestado. Por eso es tan importante Por isso é tão importante conhecer o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. fue representado en diferentes lugares de la Escritura. Foi representado em diferentes lugares da Escritura, resplandecendo o seu rosto como o sol. Porque esas son profecías, Porque essas são profecias símbolos nestes símbolos de la segunda venida de Cristo da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis y Señor de señores. e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Y ahora, ¿qué será E agora, la venida del Señor? o que será a vinda do Senhor como o sol de justiça, Resplandeciendo, resplandecendo no último dia? tenemos la promesa, Temos a promessa de que Ele estará aqui. tenemos la promesa E temos a promessa que lo veremos que o veremos con su rostro como com el o sol seu rosto resplandeciendo. como o sol resplandecendo. Ahora, veamos en el libro de los sellos en español, Agora, vejamos no livro dos selos em espanhol, la página a página 57. 57. Veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Es muy importante É muito importante las cosas que él conhecer as coisas que ele falou de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, porque él es el precursor porque ele é o de la segunda precursor da segunda vinda de Cristo. y así como Juan el Bautista con su mensaje, E assim como João Batista, com la primera com sua venida de mensagem apresentou a primeira vinda de Cristo, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, llamado Jesús, chamado Jesus, el cual nació por medio a qual nasceu de una por pariente meio de uma de la madre de Juan el Bautista, parente da mãe de João Batista. Ou seja, que humanamente falando, por medio del nacimiento por meio allá do nascimento en la tierra de Israel, lá na terra de Israel, eran parientes, eram parentes. y ahora está presentando E agora está apresentando um parente dele como de la venida o cumprimento da vinda do Messias. O que pensariam as pessoas que sabiam que Jesús había nacido que Jesus por medio de María, tinha nascido por meio de Maria e que Maria era parente de Isabel, de Juan el Bautista? a mãe de João Batista? Podían pensar Podiam pensar que todo estaba bien que preparado tudo estava bem preparado por Jesus Juan el Bautista, e João Batista. y que también E que também o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel habían preparado todo, tinham preparado tudo com Maria e José. pero no, Mas não, aunque todo estaba preparado, mesmo que tudo estivesse preparado e bem preparado, mas não tinham preparado nem José e Maria e o sacerdote Zacarias e Isabel, a mãe de João Batista. ¿quieren saber quién preparó todo eso así? Querem saber quem preparou tudo isso assim? Deus. Fue algo preparado, sí, Foi algo preparado, sim, mas preparado por Deus. E quem vai dizer a Deus, tu não podes preparar isso assim? porque eso no concuerda Porque isso não concorda con los ancianos de Israel, com os anciãos de Israel, ni con el sumo sacerdote. nem com o sumo sacerdote. El sumo sacerdote no ve bien el O cumplimiento sumo de la venida del sacerdote Mesías. não vê bem o cumprimento da vinda do Messias em Jesus de Nazaré. Y demás sacerdotes E o sumo sacerdote e demais sacerdotes dizem, não reinará este sobre nós. Assim que es mejor que mande, é melhor que mandes outro. pero Jesucristo Mas Jesus es el Cristo enviado é o enviado para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu por 1000 anos e depois reinará por toda a eternidade, que su reino porque o seu reino es un reino eterno. é um reino eterno. Ahora podemos ver
Agora podemos ver que tudo estava preparado, mas por Deus. ¿Saben ustedes una cosa? E sabem vocês de uma coisa? Que la salvación para nosotros, Que a salvação para nós, para que nosotros recibiéramos para que nós recebêssemos cuerpo teofánico um corpo teofânico y para recibir también e para un cuerpo receber físico também um eterno y corpo glorificado, físico e eterno e glorificado, tudo já está preparado. está preparado. Está preparado desde antes da fundação do mundo por Deus. Y lo que Dios hace E o que Deus faz llevando a cabo su programa, é realizando o seu programa, su programa de creación. o seu programa de criação, porque Ele está criando uma nova raça, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro vem a imagem, El cuerpo o corpo teofânico, que es lo primero que que é o primeiro que recebemos, al creer en Cristo, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. nos encontramos E assim nos encontramos na mesma condição em que se encontrava Jesus Cristo antes de receber o seu corpo físico. E depois recebeu o seu corpo físico. E nós receberemos também nosso corpo físico e eterno, que Deus prometeu para cada um de nós. que tenemos en la actualidad Este que temos na atualidade é temporário, es mortal, é mortal, es corruptible. é corruptível. Por eso Por isso es que nosotros é que estamos nós estamos esperando esperando uma transformação, en donde recibiremos onde receberemos, por medio de creación por meio de criação divina, la creación de un cuerpo eterno. a criação de um corpo eterno. Dios utilizará del polvo de la tierra Deus utilizará do pó da terra, que já temos na forma de um corpo humano, para crear un nuevo cuerpo. para criar um novo corpo. E para os que morreram, Del polvo de la tierra pois tomará do pó da terra e criará um novo corpo para eles. esto es E isto é para a vinda do Senhor como sol de justiça. primeramente llama Primeiro, y junta chame e junta a todos os seus escolhidos neste último dia. y cuando entre E quando entrar hasta el último até o último dos escolhidos de Deus, que tiene sus nombres que escritos tem os seus nomes escritos en el libro de la vida, no livro da vida do Cordeiro, entonces então Jesucristo Jesus Cristo deja el trono de deixa o intercesión trono de intercessão para hacer el reclamo para fazer a reclamação de tudo que ele redimiu y traer e trazer resurrección de los a ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación e de a nosotros. transformação de nós, os que Ahora vean vivemos. la página 57 Agora vejam a página 57 do livro dos selos em espanhol, onde nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, citando Apocalipsis capítulo 10 citando Apocalipse 10. y vi descender Diz: y vi a otro ángel fuerte descender del cielo E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de la vestido de uma nuvem, nube y el arco celeste sobre su cabeza. e o arco celeste sobre sua cabeça. Ahora si usted se fija bien, Agora, notará que se esta você persona es notar Cristo, bem, notará que esta pessoa é Cristo. aunque el Antiguo Testamento Porque ainda no Velho Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. y él ahora viene E ele agora vem diretamente para os judeus. porque la iglesia Porque a igreja chegou a seu fim. y su rostro y ahora continuando y su rostro Bem, era agora como el sol, continuando. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis? Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este es el mismo. Este é o mesmo. Un ángel es Um anjo é um mensageiro. y él es un mensajero. E ele é um mensageiro a Israel. Miren cómo viene Agora vejam como vem. como mensajero. Como mensageiro a Israel. Él es el ángel del pacto. Ele é o anjo do pacto. Ahora sigue diciendo, E agora continua dizendo: Vê você? la iglesia está a punto A de ser igreja está a ponto de ser raptada. raptada. Él viene por su iglesia. Ele vem por sua igreja. Ahora fíjese bien, Agora notem bem. tenía en su mano E un tinha em sua mão um livrinho aberto.
Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el ángel de o Jehová, anjo do Senhor, el cual libertó al pueblo hebreo, da qual libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés, encontramos que vino en carne humana, encontramos que veio em carne humana 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesús de Nazaret. de Jesus de Nazaré. Luego ascendió al cielo, Depois luego de subiu ao céu, depois da sua morte e ressurreição, subiu ao céu. y luego E depois el Espíritu Santo veio vino en la columna em Espírito Santo, como había venido al veio a coluna de fogo, como tinha vindo ao povo hebreu durante o tempo do profeta y ha Moisés. estado en medio de su iglesia E esteve de edad en edad. no meio da sua igreja, de era em era. La columna de fuego en medio Jesus Cristo em Espírito Santo, a coluna de fogo, no meio da sua igreja, manifestado no meio da sua igreja, de era em era, por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E usando cada anjo mensageiro de cada era e falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era. E chamando e juntando seus escolhidos de cada era, no território correspondente a cada era. a otros E territorios. desse território se estendeu a mensagem a outros territórios. Los territorios son E entre os gentios, la primera edad, Asia, os territórios são: para la segunda, para a primeira era, a Ásia Menor; para a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, o território da Europa, naciones, em diferentes nações europeias, onde enviou diferentes mensageiros. y para la séptima edad de la iglesia, E para a sétima era da Igreja Gentia, o território norte-americano, onde enviou o reverendo William Branham como mensageiro da sétima era da Igreja Gentia e como precursor da segunda vinda de Cristo. para la edad de la piedra, E para o último dia, para a era da Pedra Angular, la América Latina, qual é o território? A América Latina e o Caribe. E dentre os latino-americanos e caribenhos, Jesus Cristo, o anjo do pacto, que estuvo o mesmo que esteve no meio do povo hebreu, en la forma na forma de uma coluna de fogo y en la forma e na forma de um anjo, un varón, el um varão ao qual apareceu em diferentes ocasiões a diferentes profetas. luego estuvo en la Depois esteve em forma de carne humana, llamado Jesús, chamado Jesus. y luego ha estado E depois esteve no meio da sua igreja gentia de era em era, manifestado em Espírito Santo, através de cada anjo mensageiro. E agora, en su iglesia, para o último dia, en la etapa em sua igreja, na etapa da era da Pedra Angular, por meio de seu anjo mensageiro, temos a promessa dessa manifestação para o último dia, para chamar e juntar aos escolhidos latino-americanos e caribenhos e colocá-los em sua igreja na era da Pedra Angular e completar com latino-americanos e caribenhos o número da sua igreja, o número dos escolhidos de Deus, o número dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. y ahora E agora, Cristo en este tiempo Cristo nesse tempo final, en espíritu em Espírito Santo, vejam vocês, en la edad de la piedra na era da Pedra Angular, se manifiesta se manifesta como o sol de justiça, como o Rei dos Reis y Señor. e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vean ustedes en la página 130 Vejam vocês, na página 134 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, temos a promessa da vinda do Espírito Santo em carne humana. O Espírito Santo, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, para o último dia, virá manifestado em carne humana, como veio há 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Foi o Verbo encarnado. E para o último dia, o Verbo estará manifestado em carne humana novamente. Ou seja, o anjo do pacto. Deus, com seu corpo teofânico, se manifestou em carne humana na pessoa de Jesus Cristo há 2000 anos atrás.
E para o último dia, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E isso é o que foi prometido para este último dia. A vinda do Espírito Santo em carne humana. Vejam vocês, na página 277 do livro dos selos, em espanhol, em parte da oração, enquanto nosso irmão Branham orava, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. E quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, e ele chame os seus, e ele vem para chamar os seus no último dia. Nas eras, Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteve manifestado em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, chamando e juntando os escolhidos de cada era. Para este último dia, estará em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os escolhidos deste último dia, na era da pedra angular. E isso é a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, da era da pedra angular e dispensação do reino. Como também foi em cada era, por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256, em espanhol. Na metade dessa página diz, ou seja, no parágrafo 3, diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E para esse tempo, para o último dia na qual vivemos, tem que estar presente um véu de carne, um mensageiro de Jesus Cristo, na qual a palavra se faça carne, e na qual o verbo se faça carne, no qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, se faça carne e venha manifestado em carne humana, e venha falando por meio de carne humana à sua igreja. E para isso, esse véu de carne tem que ser um profeta. Assim como o véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, foi um profeta, e um profeta dispensacional, o profeta dispensacional da graça, o profeta da sexta dispensação, para vir o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado em carne humana no último dia, tem que ser em um profeta dispensacional. Mas graças a Deus que resta o último dos profetas dispensacionais, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro da dispensação do reino, que é um profeta dispensacional, portador da mensagem do evangelho do reino, a qual vem no último dia com o Espírito Santo. Vem esse anjo mensageiro com o selo do Deus vivo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Esse é o anjo mensageiro de Apocalipse, capítulo 7, o mensageiro a Israel. O mensageiro a Israel, vejam vocês, o anjo do pacto, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Por isso, vem diretamente ao povo hebreu. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está a ponto de ser raptada e necessita um profeta dispensacional para que dê a mensagem do evangelho do reino. E por meio dessa mensagem do evangelho do reino, Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, clame, como quando ruge um leão e os 7 trovões emitam suas vozes. A voz de Cristo,
clamando, como cuando ruge un como quando ruge um leão, falando à sua igreja e lhe revelando o mistério do sétimo selo, o mistério de su venida, da sua vinda, sol como o sol de justiça. en la página Vejam vocês, 169 del na libro página 469 do livro dos selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, hablando nos falando a respeito desta nube desta nuvem que apareció que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus de Tucson, Arizona. nos dice, Nos diz, y notaron que dije que uno E de notaram esos ángeles era muy raro, que disse que um desses anjos estaba era en una muito constelación diferente con tres a cada e lado pareceu muito diferente dos demais. y uno arriba. Estavam em uma constelação, com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, ele seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Y estaba volando E hacia el disse que oriente, tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Por que voando para o Oriente? Porque é o mensageiro a Israel. Disse também que me levantou, me elevou. y Lembram? lo colocó en esa constelación. E quem foi o que levantou o precursor da segunda vinda de Cristo e o colocou nessa constelação de anjo? Ese ángel Nessa nuvem. de los demás Foi o anjo que era diferente dos demais. era el que tenía el Agora, aqui está, era o que tinha o sétimo selo. E de todos esses anjos que estavam ali, um deles tinha o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. el ángel del pacto, Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor. como aquellos E assim como aqueles outros anjos estiveram manifestados en carne humana, em carne humana nesta terra sus ministerios, para terem seus ministérios, ángel de Jehová, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, el misterio para ter de la segunda o ministério da segunda vinda de Cristo como o sol de justiça para o último dia, tem que vir em carne humana, manifestado em um profeta e aparecer na forma de um profeta y manifestarse, e se manifestar e falar à sua igreja. y eso lo hace E isso por medio o faz de la manifestación por meio da manifestação em carne humana do seu anjo mensageiro no último dia. porque ya no tiene a ninguno de los 7 Porque já não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e nenhum deles também esa promesa, não qualificava para o cumprimento dessa promessa, porque nenhum deles dispensacional, era mensageiro dispensacional, mas de eras. tiene que ser Portanto, en un profeta tem mensajero que dispensacional, ser em um profeta mensageiro dispensacional. E somente resta um no programa de Deus, mensajero de la o dispensación mensageiro da dispensação do reino, que é a dispensação y ese mensajero es do reino. el ángel del Señor E esse mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para ser o instrumento de Jesus Cristo, la manifestación na manifestação de Jesus Cristo, como el sol como o sol de justiça resplandecendo en el día no último dia e nos iluminando o entendimento com sua palavra revelada. Agora podemos ver o mistério de la venida del Señor, da vinda do Senhor sol de justicia, como sol de justiça. el misterio É o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que tem o sétimo selo, do anjo su venida, que em sua vinda séptimo sello, cumpre o sétimo selo, cumpre a segunda vinda de Cristo como sol de justiça. y para encontrar la venida del Señor E para encontrar a vinda do Senhor como o sol de justiça resplandecendo, somente temos que encontrar uma coisa: es el ángel o mensajero véu de carne, del Señor Jesucristo, que é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino. E aí o encontraremos manifestado, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em carne humana, resplandecendo como o sol de justiça. el velo de carne, Agora, o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, não é o Senhor Jesus Cristo.
mas Jesus Cristo estará nele manifestado como o sol de justiça resplandecendo. El ángel del Señor Jesucristo O anjo do Senhor Jesus Cristo tampoco Moisés. não é tão pouco El ministerio de Moisés é Moisés, estará siendo mas manifestado en él o ministério de Moisés estará sendo manifestado nele Espíritu Santo. por meio do Espírito Santo. Y el ángel del Señor E o anjo do Senhor Jesus Cristo tampoco es Elías. também Literalmente hablando, não é Elias, literalmente falando, mas nele manifestado estará o ministério de Elias sendo manifestado pelo Espírito Santo, conforme a promessa divina. los ministerios de los E aí estarão manifestados os ministérios das duas oliveiras manifestados no último dia. Jesucristo. E También estará. o ministério de Jesus Cristo também estará aí manifestado pela segunda ocasião. Ese es el misterio Esse é o mistério como el da sol vinda do Senhor como sol de justiça, resplandeciendo resplandecendo por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro. Viram simples que tudo que é todo este mistério da vinda do Senhor como o sol da justiça resplandecendo no último dia? cuando nace el sol de justicia y resplandece Quando nasce o sol de justiça e resplandece? en la mañana, Nasce na manhã de um novo dia dispensacional, ou seja, el comienzo no começo dispensación da dispensação do reino, e nasce em um novo dia milenial, ya nace ou seja, en los primeros nasce nos primeiros 125 anos del séptimo milenio. do sétimo milênio. Y así, en ese día delante del Señor, E assim, nesse dia diante do Senhor, que é o dia do Senhor ou o dia de Jeová, viene resplandeciendo Jesus Cristo vem resplandecendo como o sol de justiça em sua manifestação final, de su ángel por mensajero, meio do seu anjo mensageiro. que su rostro Vejam vocês que o seu rosto como sol Cristo significa como el sol, Cristo como o sol, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, resplandeciendo resplandecendo, con su luz, nos dando sua luz da sua palavra, así para assim nos encher de todo su programa, do conhecimento de todo o seu programa. para juzgar E vem para julgar, como juez como juiz, y también como rey de e reyes. também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viene como el sol, Vem como o sol de justiça. así viene el Señor, Assim vem o Senhor no último dia. y eso será E isso la palabra, será a palavra encarnada em um homem. lo sencillo que es todo. Viram simples que é tudo? Ese es el misterio Esse é o mistério de la venida del Señor. como da el sol. vinda do Senhor como sol de justiça. ¿Y dónde están E onde estão las personas? as pessoas e o território que viria a vinda do Senhor como sol de justiça resplandecendo no último dia? Aquí está. Aqui estamos, no território latino-americano e caribenho. Aquí estamos Aqui estamos, viendo vendo al sol de justicia o sol de justiça resplandecendo en este. neste último dia. Ahora Agora, vean ustedes vejam vocês, cómo este misterio como este mistério seria aberto, sería cumplido seria cumprido no último dia e seria revelado a los escogidos de Dios. a todos os escolhidos de Deus. E aqui estamos, os que veríamos este mistério da vinda do Senhor como sol de justiça manifestado neste último dia. Que las bendiciones Que as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el sol o sol de justiça, sejam sobre cada um de vocês y sobre mí e también, sobre mim também. E em breve, hasta el último, até o último dos escolhidos, seja chamado e recolhido, todos seamos e transformados, todos sejamos transformados. E os que vivemos e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. y luego de E depois de 30 a 40 dias de estadia, de estadia no novo corpo, vayamos todos a la cena del depois Cordero, vamos todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês en esta
nesta noite, dándoles testimonio dando testemunho del misterio de la venida de del o Señor, mistério da vinda do Senhor como sol de justicia. de justiça. Que Dios les Que bendiga. Deus os abençoe e passem todos. Muito boa noite. No sé si tienen una segunda actividad. Não sei se tem uma segunda atividade depois do jantar. Ou ¿Tienen la otra más? como já estão esperando. Tem outra a mais? Que horas são? No sé si le das tiempo al... Não sei se dá tempo para jantar e ter outra atividade. Ahí la... Miguel, com vocês. Sí, ya ustedes deciden. Yo Sí. voy a estar aquí Vocês decidem. hasta el domingo en la... Eu vou estar aqui até o domingo à tarde. Solamente me avisan y... Assim somente me avisam. E Ahí dice el itinerario que iban a tener una vigilia. aí diz o programa que iam ter uma vigília. Bueno, ya hemos tenido de 9 a Bom, una parte, la primera já hora tivemos a de 9 a uma parte, de la primera vigilia, a primeira hora da primeira vigília. 9 a 10, Tivemos de 9 às 10 y ya hemos tomado parte de la... e já tomamos parte da segunda hora. Sí. Sim. Así es que ya pues como ustedes tengan programado y Assim que já, pois, como vocês tiverem programado e como vocês fizerem, también para está correto. Mas necessitam tempo também para jantar algo. si tienen la actividad luego, Assim, se tiverem atividade depois do jantar, yo voy a estar por ahí, eu vou estar por aí por y perto me lo hacen saber. e me fazem saber. Estaré con ustedes Estarei com vocês en la segunda na segunda hora de la primera vigilia, da primeira vigília. y de seguro E llegaremos seguramente chegaremos hasta el final de até o final da primeira vigília. y no se sabe si E não se sabe se tomemos alguns minutos da segunda vigília também. y más que estaríamos hablando de E mais o que estaríamos falando das vigílias. así es que Dios les continúe bendiciendo. Assim é que Deus nos continue abençoando. Deus os guarde. Buen provecho Bom aproveito, bom apetite para todos. espiritualmente Espiritualmente, primeiro, y también e também materialmente en lo que materialmente, van a no cenar. que vocês vão jantar esta noite. Así es que Dios les bendiga Assim é que Deus lhe abençoe. continúen pasando E continue passando uma noite cheia das bênçãos de Cristo. con nosotros Conosco, Miguel Bermudes Marinho, novamente, para continuar. Ele falou um negócio aqui.